Tá bom. Irmãos, gostaria de apresentá-los a um amigo do seminário, colega, não colega de turma, mas contemporâneo, que é o Gilson. Ele está com a sua família, depois ele vai poder apresentá-los melhor. O Gilson está nos visitando hoje, teremos o privilégio de ouvir a palavra por meio dele. Ele estuda lá no Palavra da Vida, está no seu 5º ano, último ano de seminário, e topou estar aqui com a gente hoje. Vamos orar por ele, para que Deus use a vida do nosso irmão para trazer a sua palavra, que é tão importante para nós. Senhor nosso Deus, mais uma vez pedimos que o Senhor fale conosco, por meio do nosso irmão Gilson. Pedimos que o Senhor use a vida dele para transmitir a tua palavra a nós, e que sejamos edificados e transformados pelo teu Santo Espírito, que está aqui entre nós, que habita em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É um prazer para mim estar aqui junto com a minha família. Eu sou casado com a Suelen, ela está ali no penúltimo banco. Nós temos 2 filhos, a Rebeca, que está com 3 anos e 4 meses. Acertei, senão eu ia apanhar quando chegasse em casa. 3 anos e 4 meses, e o Caleb está com 1 ano e 3 meses. A nossa família, há algum tempo, temos estudado ali no Palavra da Vida. E Deus tem nos dado o privilégio de aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E também depois, Deus permitindo ser usado por Ele, onde Ele quiser, da forma que Ele quer. Privilégio para a gente estar aqui. Obrigado, pastor Charles, por fazer o convite. Eu que, na verdade, fui intrometido, né? Falei, olha, tem que ser esse fim de semana. Mas, graças a Deus, chegamos aqui. Nessa noite eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 até o versículo 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Quer pôr aqui? Você quer? Põe no cinto. Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Esse é um dos cânticos mais belos que a Bíblia nos dá, um dos salmos mais lindo, embora não esteja no livro dos Salmos. É um cântico que Abacuque faz depois de ter meio que um diálogo com Deus. E aí ele, no final do seu livro, ele diz as seguintes palavras: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Se você me permitir, eu quero voltar a esse texto no final do nosso tempo aqui juntos. E eu queria te convidar a ir para os vales sombrios do coração de Abacuque, para os dilemas, as inquietações de Abacuque, porque antes de dizer essas palavras, Abacuque tem um diálogo com Deus, que na verdade são questionamentos do seu coração diante das circunstâncias que ele estava vivendo. Abacuque é um dos personagens que muito pouco se fala na Bíblia. Apenas há 2 menções ao seu nome, e as 2 no seu próprio livro. Por 2 vezes só Abacuque é citado.
E aí o significado, rapidamente, do nome de Abacuque é de alguém que abraça. Mas entendendo o momento, as circunstâncias que Abacuque vive, é um homem como um profeta de Deus que abraça o povo e agora questiona a Deus o porquê das circunstâncias que sobrevêm sobre a sua vida. Abacuque, ele, quando escreve esse livro, ele está vivendo um momento da sua vida em que há um rei em Judá, ele é um profeta de Judá, o rei Jeoaquim, que reinou por 11 anos em Judá. Agora, Jeoaquim não foi um rei muito bom. A Bíblia diz a respeito dele que ele era um homem cujos olhos, Jeremias fala dele, um homem cujos olhos e o coração eram gananciosos, prontos para derramar sangue inocente, promover a violência e a extorsão. Segundo a Reis, capítulo 23, versículo 37, também diz que ele era um homem que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Sabe o que esse rei fez? Algumas das coisas que ele fez. Impôs pesados impostos sobre o povo de Judá. Ele fez grandes edifícios usando o trabalho escravo para construir aquilo que ele fazia, o seu império. Ele mandou assassinar o profeta Urias por ter se oposto a ele. Era um momento em que você não podia nem falar nada porque você era coagido a não falar. Ele era cobiçoso, injusto, maligno, e ele não se importava nem com Deus e nem com os homens. Ele seguiu os passos de Manassés, que, diga-se de passagem, foi o pior rei que Judá teve. Agora a questão é que isso não é diferente dos nossos dias. Um governo que não governa bem, que impõe pesados impostos, que é injusto, que é maligno, e que tudo que faz é mal e oprime o povo. E se não bastasse, o justo, ele sofre por causa disso. Está a crise aí. E aí o que você faz? Porque você não pode falar nada, você é coagido, ninguém pode se opor. Agora, o texto de Abacuque foi escrito há muito tempo atrás. Mas eu queria com você mergulhar nos vales sombrios do coração de Abacuque. Quando Abacuque vai ter alguns diálogos com Deus, para expor com Deus o seu coração, as inquietações do seu coração. Senhor, por que? Aonde o Senhor está? Que tudo isso está acontecendo e parece que eu luto sozinho. Eu queria te convidar a ver os questionamentos de Abacuque, mas também as respostas e as lições que ele aprende com Deus nesses momentos. Primeiro questionamento que Abacuque faz para o Senhor, está no capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não o salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O homem que tem os seus dilemas, primeiramente porque tudo isso está acontecendo na sua vida, e a impressão que Abacuque tem de Deus é que Deus está em silêncio. Deus não fala nada, Deus não responde. A gente clama, a gente pede, Deus não age. Agora, a lição que Abacuque aprende com Deus, a primeira lição, é que embora Deus esteja em silêncio, o silêncio de Deus não significa inércia. Alguém que não faz nada, alguém que não se comove com o seu povo. Mas Abacuque questiona, Senhor, até quando? Eu vejo a violência, eu vejo a iniquidade, eu vejo a opressão, eu vejo a destruição, eu vejo tudo isso acontecendo. Contendas, o litígio aumenta, a lei se afrouxa, não há justiça.
Ainda mais o justo é afligido. A justiça é distorcida, é pervertida. Senhor, até quando eu clamarei e o Senhor não me responderá? Até quando o Senhor vai parecer que está em silêncio? Até quando o Senhor vai ficar sem agir? Agora, o silêncio de Deus não significa inércia. Sabe por quê? Olha o que Deus diz para Abacuque, versículo 5. Vede entre as nações, Abacuque. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Queridos, se tem uma lição que a gente precisa aprender com Deus, nas crises, nos dilemas da vida, quando as circunstâncias parecem ruins, e de fato isso é o que move hoje o Brasil, é que Deus continua agindo, mesmo quando Ele está em silêncio. Deus diz para Abacuque, você não consegue compreender o tamanho da obra que eu estou fazendo nesses dias. E quando contar, as pessoas não vão acreditar. Sabe aqueles momentos em que você ora para Deus pedindo a resposta de Deus e Deus não responde? Sabe naqueles momentos em que você clama a Deus porque é difícil lidar com as circunstâncias, é difícil lidar com esses problemas, e Deus simplesmente fala, olha, Deus não fala nada, Deus fica quieto. Deus não responde. E aí quando responde, a resposta não é o que você gostaria, é o que você quer. Às vezes é o desemprego. Às vezes é ouvir como uma irmã aqui hoje que bateu o carro. Já está tudo ruim e piora mais. E parece que Deus está em silêncio. E Deus não responde. Mas Deus continua agindo, mesmo quando Ele está em silêncio. E aí vem a resposta de Deus para Abacuque. Abacuque, vede e olhai. Maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E aí continua a descrição de Deus a respeito desse povo, que é chamado povo babilônico, que também pode ser chamado de caldeus. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe e voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. E eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. A resposta de Deus para Abacuque é de um Deus que é soberano, e que não significa que Ele ser soberano, Ele é um Deus que não culpa, que não deixa aqueles que promovem o mal ficarem impunes. Agora entenda bem que o questionamento de Abacuque, por Deus estar em silêncio, aí a resposta de Deus é falar que vai levantar um rei, um reino, um povo que é muito pior do que está presente. Agora, não é de agora que o Brasil, que qualquer lugar, você vê pessoas agindo de forma ruim, de forma incorreta, de forma impune. Embora a gente critique muito o governo que se tem hoje, desde o governo anterior também havia críticas. E aí Deus levanta um governo muito pior do que o governo que estava antes. E aí, enquanto isso, eu e você, nós estamos sofrendo,
passando dificuldades, problemas, lutas, e da mesma forma que Abacuque, tendo questionamentos com Deus. Senhor, como é possível? Não só o silêncio, mas agora o Senhor diz que vai levantar um povo pior. Agora Deus é soberano pelo fato de que Ele pode usar o mal, mas Ele não promove o mal. Mas Ele usa para os seus fins, para cumprir os seus propósitos. Agora não significa que Deus deixa impune aqueles que agem dessa forma. Abacuque tem que lidar agora com a resposta de Deus. Deus estava levantando os babilônios, um povo mau, uma nação feroz, uma nação impetuosa, que se apodera de tudo, nação perversa, nação terrível, que cria o seu direito e a sua dignidade. Agora, uma nação ruim que cria o seu direito e a sua dignidade, o texto diz que eles fazem conforme eles querem. Não tem ninguém que os prive de fazer isso. Nação de cavaleiros rápidos e ferozes, uma nação violenta. E aí agora Abacuque fica perplexo, porque se Deus já estava em silêncio e era ruim, agora Deus diz que vai usar o mal no seu povo, com o seu povo. A resposta ainda é pior. E aí imagine o coração de Abacuque tendo que lidar com isso. Agora, gente, a lição que nós aprendemos com Abacuque, na resposta de Deus para ele, é que Deus continua agindo, porque Ele é soberano. E Ele usa o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, para fazer o que Ele quer. Mesmo usando uma nação que é escarnecedora, que zomba de tudo e de todos, uma nação cujo poder é o seu próprio Deus, uma nação que briga pelo poder. E aí o justo, em meio a tudo isso, sofre. Eu e você sofremos. Agora, queridos, o que precisa ser ajustado em Abacuque é que ele precisa olhar para as circunstâncias da forma que Deus quer que ele olhe. Abacuque vai fazer o seu segundo questionamento para com Deus. Ele diz no capítulo 1, versículo 12: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Consegue entender o coração de Abacuque? Abacuque está questionando a Deus: Senhor, como pode isso acontecer? Como pode isso perdurar? Senhor, como essas coisas podem acontecer? E agora Abacuque começa a questionar a santidade de Deus. Como que um Deus santo pode ser conivente com o erro, com o mal, com o pecado? Por que, Senhor? Tu és eterno e santo e não executas juízo. Os teus olhos são puros e como contempla o mal? Toleras e te calas para com os perversos e os ímpios. Aí Abacuque vai dizer para Deus: Senhor, o ímpio se tornou independente. O ímpio se alegra e exulta com o mal, versículo 15.
O ímpio vive no conforto e desfruta de iguarias. Olha o que diz o versículo 16. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu, e a sua porção tem gordura a sua comida. É o justo que sofre, mas por outro lado é o ímpio que se dá bem. E aí a pergunta de Abacuque: Senhor, por que isso acontece? Senhor, por que isso é possível? Será que o Senhor não vê o que o seu povo está passando? Agora, a terceira lição que Abacuque aprende com Deus é que a santidade de Deus não significa conivência com o erro. Deus não é conivente com o erro, Deus não compactua com o pecado. Mas Deus continua agindo, porque Ele é santo. Olha o que diz, continuação do texto, a resposta de Deus para Abacuque. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Abacuque ainda falando com Deus. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler, até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Sabe qual é a resposta de Deus para Abacuque? Eis o soberbo, versículo 4, sua alma não é reta nele, mas o justo, este viverá pela fé, pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. A resposta de Deus para Abacuque é que o justo viverá pela fé. Nos dilemas da vida, o justo viverá pela sua fé. Nos questionamentos da vida, o justo viverá pela fé. Nos vales sombrios da vida, o justo viverá pela fé. Agora, há uma compreensão errada que a gente tem de fé, que a fé é um passo no escuro. Minha mãe pensa dessa forma. E aí, a gente agora está sem carro, e aí ela falou: meu filho, vai lá e compra um carro, e tenha fé que Deus vai te dar o dinheiro. Isso não é fé, gente. Isso não tem nada a ver com fé. A fé não significa que a situação vai melhorar. A fé não significa que o seu emprego vai voltar. A fé não significa que as condições em que você tem para a sua vida e para a sua sobrevivência vai melhorar. Isso não é fé. Agora, fé é você crer em Deus, que Ele te sustenta, mesmo em meio às crises, em meio aos dilemas, mesmo quando tudo falta. Fé é você confiar em Deus, que Ele te capacita e que Ele te sustenta para cuidar de você em todas as circunstâncias da vida. Agora, diz que o justo viverá pela fé, é que o justo olha para Deus como aquele que é o que sustenta a sua vida. Que Deus é aquele que capacita ele a viver, independente das circunstâncias, independente de qualquer situação. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante, ele diz: olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, tendo pouco, tendo muito, passando necessidade ou tendo fartura. Eu aprendi o segredo de viver toda e qualquer situação. Qual é a resposta do versículo 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo está dizendo que quem fortalece, que quem dá sustância, que quem dá vida a ele, que quem o
o capacita em meio às dificuldades da vida é Deus. É Ele que me fortalece, é Ele quem cuida de mim, é Ele que está comigo. E aí a gente tem uma outra concepção errada, que o justo não pode sofrer. Como é que uma pessoa que agrada a Deus, como é que uma pessoa que vive para a glória de Deus pode sofrer ou pode passar dificuldades? E aí a gente se esquece de um texto que tem na Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, em que Paulo diz que ele em um determinado momento da vida foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo. E aí sabe qual é a questão de Paulo? Assim como Abacuque, Paulo ora e ele pede por 3 vezes ao Senhor que tirasse o espinho da carne de Paulo. Sabe qual é a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí sabe qual é a resposta de Paulo? Portanto, ainda mais eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Deus. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Ou seja, é que não mais consiste na minha força, nas minhas capacidades, não consiste naquilo que eu posso fazer, naquilo que o meu braço consegue, mas colocar em Deus a minha confiança. E entender que a minha graça depositada nele, a graça dele sobre mim, à medida que eu deposito a minha fé e a minha vida, a minha confiança nele, me basta. O texto de Abacuque é um texto claro que diz que o justo sofre, que o justo padece, mas que por mais que isso aconteça, Deus está com ele em todo o momento e em toda circunstância. Deus não nos abandona. Deus não nos perde de vista. Há um texto na Bíblia que diz que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho viesse a se esquecer dele, Deus dizendo, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não é pego de surpresa quando as crises nos sobrevêm. Mas Deus está com a gente, para que nós passemos por elas. A resposta, a lição que Abacuque aprende com Deus, é que Deus continua agindo porque Ele é santo. E aí o justo, em resposta a isso, viverá pela fé, mas o arrogante, o ímpio, aquele que faz coisas ruins, aquele que faz o mal, ele não permanecerá. Agora, Abacuque tem que lidar com o silêncio de Deus. Abacuque tem que lidar com a soberania de Deus, que responde para Abacuque falando que vai mandar um povo pior. Agora Abacuque tem que lidar também com a santidade de Deus, que para ele aparentemente está sendo conivente com o erro, com o mal. Agora Deus diz para ele, Abacuque, calma Abacuque. Espera Abacuque. Certamente virá e não tardará. A resposta de Deus, ela não tarda. Se nós olhássemos para o país, em meio às crises, em meio a tudo que está acontecendo, meus queridos, louve a Deus, porque Deus está expondo aquilo que antes era oculto. Deus está expondo pessoas que estavam agindo por baixo dos panos quando ninguém via. Mas agora Deus está colocando as claras. E o justo que vive pela fé começa a olhar como Deus vê as circunstâncias. E por mais que Deus levante o mal, use o mal para cumprir os seus meios, os seus propósitos, o final a gente ainda não viu da história. E aí a lição que Abacuque tem que aprender com Deus é que Deus continua agindo. Deus não está na inércia. Mesmo quando Ele está em silêncio, mesmo quando Ele não responde, Deus não deixou de agir. Deus continua agindo.
Quarta lição que Abacuque aprende com Deus. E aí, no hino de Abacuque falando e cantando para Deus. Deus vai falar para Abacuque: Abacuque, olha para essas pessoas. Olha para esses que estão promovendo tudo isso. Olha para esses que estão agindo dessa forma. Olha para essas pessoas. Capítulo 2, versículo 6 diz: Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade, e contra todos os seus moradores. Versículo 9: Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Versículo 19. Ai daquele que diz à madeira: acorde, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus diz para Abacuque: ai dos gananciosos, que enriquecem a custas dos outros. Ai dos injustos, daqueles que fazem o mal para o seu benefício próprio. Ai dos criminosos e dos assassinos. Ai dos imorais e dos violentos, daqueles que embebedam o outro para ver a sua vergonha, para ver a sua nudez. Ai daqueles que são idólatras, que olham para a madeira como alguém que poderia responder às inquietações da sua vida, quando na verdade só Deus pode responder isso. Pode demorar, mas o que Deus diz para Abacuque é que não tarda. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor da história. E ser Senhor da história significa que Deus vai julgá-la. Nada passa oculto aos olhos de Deus. Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem nós devemos prestar contas. Deus vai tratar um por um, na medida em que você age, na medida em que você faz, na medida em que você vive. Nada passa impune diante de Deus. Agora, não é porque Deus está em silêncio que Ele está em inércia. Deus continua agindo. Não é porque Deus usa o mal por Ele ser soberano, mas Deus continua agindo. Não é porque Deus é santo e aparentemente a gente acha que Deus é conivente com o mal, com o erro, mas Deus continua agindo. E não é porque tarda, porque demora, que Deus não vai julgar a história, julgar a cada um, mas Deus continua agindo.
Há um salmo que eu gosto muito, o Salmo 46, versículo 1 diz que o Senhor é a nossa fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. E aí o versículo 2 em diante diz de coisas que fogem ao controle do salmista. Ainda que os montes, ainda que isso se abale, ainda que isso aconteça, ainda que tudo aconteça na sua vida. No versículo 10, Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É quando as coisas fogem ao nosso controle que a gente deve se lembrar que Deus é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro bem presente. É quando as nossas capacidades se acabam, é que a gente pode contar com a capacidade de Deus. É quando as nossas forças se esvaem, Deus é o nosso socorro bem presente. E aí o que Deus quer de nós é: se aquiete, saiba que eu sou Deus. Eu estou cuidando, eu não abandonei vocês, eu não deixei de cuidar de você. E aí agora, Abacuque vai cantar para Deus. Ele vai fazer uma descrição de Deus a partir do capítulo 3. Eu quero só ler, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas leia comigo a oração do profeta, versículo 1 do capítulo 3. Sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Eu estou perplexo. Agora eu estou perplexo porque eu vejo Deus agindo. E ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta esta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer, a luz das tuas flechas sibilantes. Ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as suas ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Sabe o que Abacuque está dizendo para Deus? Senhor, agora eu vejo. Senhor, agora eu entendo. Senhor, agora eu ouço e compreendo o que o Senhor está dizendo. E aí o versículo 16, diante de entender a Deus, diante de ouvir a Deus, o coração de Abacuque é aberto diante de Deus. Ouviu, o meu íntimo se comoveu. Senhor, eu estou boquiaberto. Senhor, eu estou perplexo. Senhor, agora o que não era entendido por mim, o meu coração compreende. Senhor, o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios.
Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia. Agora Abacuque vê Deus, Abacuque compreende o que Deus está dizendo, que Ele continua agindo. E Abacuque olha para frente como alguém que sabe que a angústia certamente virá, que os dilemas certamente virão, que os questionamentos certamente virão. E ele diz: Senhor, eu sei que agora eu tenho que esperar. Mas eu posso esperar com a minha fé depositada no Senhor. E aí a gente volta para o cântico de Abacuque. Agora é mais fácil você entender por que Abacuque diz o que diz. Porque geralmente a gente só escuta o finalzinho do livro. Quando Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. E aí ele diz, o último versículo: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Agora, queridos, pense aqui comigo. Para um judeu, a videira, a oliveira, a azeitona, as ovelhas, o gado, todas essas coisas consistiam no pão, naquilo que dava sobrevivência ao judeu. A vida de um judeu consistia nessas coisas. E Deus está dizendo para Abacuque: olha, Abacuque, tenha fé, coloque a sua fé em mim, confie em mim. E Abacuque diz para Deus: Senhor, ainda que tudo aquilo que me dá sustento, que tudo aquilo que me é necessário para viver me faltar, eu estou colocando a minha confiança, depositando ela no Senhor. E aí eu olho para as circunstâncias com alegria, porque eu posso me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação, que não deixou de cuidar de mim em nenhum momento da vida, que não deixou de cuidar da minha família, e que não vai deixar, porque fé é crer que Ele te capacita para viver qualquer circunstância. Quer seja sem emprego. Tem alguém aqui que tem hotel aqui na cidade? Se tiver, ou trabalha no hotel, que talvez falte gente lá para visitar o hotel, que falte gente para comprar as coisas na sua loja, que você venha perder o seu emprego. O pastor falou que tinha gente que estava mudando de cidade. Ainda que você tenha que mudar de cidade, lembre-se que Deus está com você a todo momento, e Deus continua agindo. E Abacuque entende isso e ele diz: eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. E ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. É que quando as tempestades da vida sobrevêm sobre mim, é que quando as coisas acontecem, as circunstâncias mudam repentinamente, Ele é a minha fortaleza que permanece sólida, que permanece estável. E aí, por mais que tudo isso me sobrevenha, eu estou amparado no Senhor. E Ele é a minha fortaleza. É nele que consiste a minha vida. É Ele quem continua cuidando de mim. Há um texto que eu gosto muito, e que tem muito a ver com o que Abacuque está passando, porque ele diz que ele vai esperar calmamente no Senhor. Isaías 40, versículo 28 ao 31 diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.
Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O que Abacuque está dizendo é que ele se alegra em Deus, que ele deposita a sua confiança em Deus, que ele está descansado na fortaleza da sua vida, que é Deus. Isso é fé, é colocar em Deus a sua vida. Mas colocar em Deus é colocar sobre um alicerce que não muda, que não se abala, que não é pego nas crises e nos problemas, nas circunstâncias, quando tem muito ou quando tem pouco. É colocar em alguém que não muda nunca, porque ele é imutável. E aí, olha a diferença que Abacuque diz no versículo 16. Os meus joelhos meio que se vacilaram diante das respostas do Senhor. Mas ele diz no final que o Senhor faz os meus pés como os da corça. É alguém que tem os joelhos vacilantes, de alguém que está atemorizado, mas ele, por confiar em Deus, por depositar em Deus a sua confiança, os seus pés são como os da corça, que andam na escuridão da noite e correm tranquilos. É alguém que vê a resposta de Deus e que descansa nela. Por isso, ouvir o que Abacuque diz serve para mim e para você hoje. Serve para você colocar sua confiança em Deus. Serve para você entender que Deus continua agindo. Serve para mim e para você descansar que o futuro pertence a Deus, que Deus não deixou de cuidar em nenhuma circunstância da sua vida. Agora, eu luto com isso. Eu de vez em quando converso com o pastor Charles. E aí até agora a gente não tem ministério para o ano que vem. E o coração fica aflito. Mas eu tenho que olhar para aquilo que Abacuque diz, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que Deus requer de mim e de você diante disso? Primeira coisa, ele diz no capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Querido, viva pela fé em Deus. É isso que Deus requer de mim e de você. Segunda coisa que Deus requer de mim e de você é que nós tenhamos reverência diante dele. Versículo 20 do capítulo 2 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Reverência porque, por mais que os nossos dilemas tentem de alguma forma colocar Deus em xeque, Deus continua sendo Deus. E por mais que ele esteja em silêncio, por mais que ele haja de uma forma que às vezes a gente fala, poxa, o senhor poderia fazer de outra forma. E que às vezes a gente não entende, mas Deus é Deus, ele age conforme ele quer. E da forma que ele age sempre vai ser o melhor, porque ele cumpre os seus propósitos. Deus quer fé, reverência, Deus também quer adoração. De alguém que está diante dele, como diz no capítulo 3, versículo 16. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. É alguém que está adorando a Deus, que está glorificando a Deus, porque independente das circunstâncias, Deus se faz presente. E que por mais que acabe com tudo, que não haja mais nada, se alegra em Deus. Fé, reverência, adoração, alegria. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E por último, confiança.
O Senhor Deus é a minha fortaleza. Deus quer que você deposite a sua confiança nele. Deus quer que você entregue os seus questionamentos para ele. Deus quer que o seu coração, que às vezes não consegue lidar com aquilo que te acontece, que você entregue para ele, que você descanse. Porque como Abacuque aprendeu, eu e você devemos aprender que Deus continua agindo. E Deus não é pego de surpresa. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você. Às vezes, eu não conheço nenhum de vocês. O Charles até falou, prega o que você quiser. Então não foi nada que o Charles me pediu para falar. Agora eu sei, porque a gente vive lá também um pouquinho disso, que vocês aqui têm lidado com crises, ou com a crise, dificuldades, lutas, problemas. Às vezes seja um problema em casa, família, às vezes seja com filho, no emprego. Mas o que Deus quer de mim e de você é que nós olhemos para Ele como a resposta dos nossos dilemas, dos nossos problemas. O justo vive pela fé em Deus e descansa nela, porque Ele é a sua fortaleza. Feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. Senhor, obrigado porque o Senhor sempre se faz presente. Mesmo em meio ao coração humano que se inquieta, mesmo em meio ao coração humano que não consegue lidar com seus dilemas, que às vezes também não consegue lidar com as respostas que o Senhor dá, e muitas delas o Senhor está em silêncio e o Senhor não responde. Senhor, que nós possamos, assim como Abacuque, depositar a nossa confiança no Senhor. Viver pela fé no Senhor e descansar. E por mais que tudo se acabe, por mais que o nosso sustento se vá, por mais que a nossa família esteja destruída, por mais que qualquer coisa nos aconteça, nós podemos nos alegrar no Senhor e exultar no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ver como o Senhor vê, que o Senhor continua agindo. O Senhor não perdeu o controle da história, o Senhor não perdeu o controle das coisas, mas o Senhor continua atuante. Mesmo em silêncio, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é santo e porque o Senhor é Senhor da história. Pai, que o nosso coração seja inundado com a alegria do Senhor, que excede todo entendimento. E assim como Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Pai, obrigado, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor que nos capacita e que a nossa alma anseie por Ti. Obrigado porque a história de Abacuque serve para nós hoje. E ela fala aos nossos corações hoje. Quero te pedir por cada dilema que os meus irmãos aqui têm vivido, por cada luta que eles têm passado, que o Senhor se mostre presente, mas que eles consigam perceber a presença do Senhor. E descansem, porque o Senhor continua agindo. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe aqueles que nos assistiram pela internet. Estamos encerrando com uma oração silenciosa e ao final da música podemos levantar.
Queria chamar o Gilson aqui na frente. Eu sei que a gente está nesse tempo de oração, mas Deus tem tocado no meu coração e quando isso acontece, a gente não deve deixar passar, né? Mas eu falei realmente para ele, irmão, olha, prega o que Deus colocar no seu coração. E eu sei que isso que ele pregou tem sido algo que ele tem vivido. O Gilson está no 5º ano, não tem ministério para o ano que vem. E eu perguntei para ele já no outro, e aí, cara, como é que vai ser? Eu volto para o meu trabalho, trabalhava com feira, né? Trabalhou com feira também. E depois de 5 anos de estudo, essa perspectiva de voltar lá para o Espírito Santo, né? Para trabalhar de volta assim no mundo secular, irmãos, não é algo que nos dá tranquilidade, né? Então veio esse irmão pregando esse texto. Eu sei que é algo que ele tem procurado viver na vida dele, nesse momento. E eu gostaria de estar orando como igreja por ele, para que Deus pudesse estar direcionando ele, família. Pedir para a esposa vir aqui na frente, pode vir? Fica aqui do lado do seu esposíssimo. Esse ano você está trabalhando na Palavra da Vida, está ajudando lá naquilo que for necessário, não está numa igreja específica, né, ajudando, mas eu gostaria que nós como igreja pudéssemos estar orando por isso. Não é fácil esse momento, eu passei um pouco por isso, bem rapidinho. Pode vir, princesinha. Isso. Vamos orar pela família, por essa questão, essas definições. Cris, vem aqui. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar também por essa família, que Deus possa estar direcionando o nosso irmão. Eu pedi para a Cris estar orando, por favor. Senhor grandioso, sabemos, Pai, que dependemos totalmente do Senhor. E isso, Pai, não trará nos nossos corações o desconforto, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso, soberano e é Rei dos Reis, Senhor. As nossas vidas são suas, Pai. E nós te pedimos a tua misericórdia agora na vida desse casal, Senhor. Esse casal um dia, Pai, disponibilizou toda a vida deles para o Senhor, Pai, para o teu serviço, para a tua obra. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa conduzir a tua vontade, Pai. Abra, Senhor, por teu amor e misericórdia as portas, Senhor, na vida deles. Que o Senhor possa estar indicando, Senhor, aonde o Senhor deseja colocá-los, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nós sabemos que nós não somos nada diante de Ti, Senhor. Nós sabemos que os teus planos não podem ser frustrados, Senhor. E nós pedimos por esse casal, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa conduzi-los, Senhor, que as respostas que o Senhor tem para eles possam vir. Nós sabemos que virão, Senhor, porque o Senhor já tem cuidado deles, Pai. E pedimos, Pai, que a Tua justiça, Senhor, e o Teu amor possa reinar na vida desse casal, Pai. Agradecemos por a vida deles, agradecemos por tantos outros irmãos também que desejam, Senhor, e já estão trabalhando para o Senhor. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade em nossas vidas. Agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Podem sentar. Deus abençoe.